Nano Empreendedor FM, episódio 2. Bem-vindo a Nano Empreendedor FM, o lugar onde você desenvolve a sua atitude empreendedora. Eu sou o Martin Messier e empreendo desde 2000. Eu sou o Nathaniel Neto e empreendo desde 2003. No episódio anterior, a gente desmistificou o que significa ser empreendedor. E hoje eu estou muito feliz, realmente o projeto foi muito legal no primeiro episódio, muito comentário, foi bem satisfatório. E hoje nós vamos falar sobre como você pode descobrir o negócio ideal para você. E hoje o episódio está sensacional. A gente vai contar um pouquinho da história do Martin, a vida dele como cantor de rua. Mas antes, queremos responder uma pergunta que foi bastante intrigante e nos perguntaram sobre o que é nano empreendedor. A gente falhou mais ou menos aí, né, Nathaniel? No primeiro episódio a gente não revelou exatamente o que é isso, né? Talvez deveria ser o primeiro episódio, né? Mas vamos explicar o que é o nano empreendedor, Martin. Pois é, o que foi que você respondeu? Fazer a pessoa imaginar que para ser empreendedor você não precisa ser Jorge Paulo Lemann, você não precisa ser Flávio Augusto, nem um dono de uma grande indústria, né, de grande escala, dono da Toyota, dessas megas empresas. Realmente você pode ser um empresário que você tem o seu comércio, você tem uma empresa bacana, independente do porte que ela vai ser. Então tem essa vertente, esse contexto, e a outra contextualização é a questão do nano dos pequenos passos, né? É com pequenos passos que a gente conquista algo muito maior naquilo que você está desejando para que realmente possa existir. Então foi mais ou menos nesses dois contextos que eu, de pronto atendimento, já resolvi responder essa nossa ouvinte. Foi bem bacana e graças a Deus ela ficou satisfeita com a resposta e a gente espera que você também fique satisfeito. E você, Martão, o que você poderia explicar um pouquinho do nano também sobre isso? É que de fato todas essas empresas gigantescas que são as referências que a gente tem no mercado começaram um dia pequenos e começaram com uma pessoa ou duas pessoas que tiveram uma pequena ideia e, mais importante ainda, que agiram em prol dessa ideia. Então, acreditamos que você também pode ser o criador ou a criadora de uma dessas futuras grandes empresas que vira referência no mercado. E tudo começa de forma nano. Nano, com a primeira ação. Uma grande empresa veio de uma pequena empresa, a pequena empresa veio de uma pequena ideia e tudo isso só pôde sair da ideia para a pequena empresa a partir da realização da ação, porque sem ação não tem como a coisa acontecer. Pois beleza, então vamos para o nosso assunto do dia. É hora do assunto do dia! Hoje vamos falar sobre como descobrir o negócio ideal, como a gente prometeu no nosso último episódio. E a gente sugere 3 abordagens distintas, você pode empregar a que você achar mais apropriado, que a gente chama os 3 P's. Quais são os 3 P's, Nathaniel? Primeiro P, paixões. Segundo, problemas. E terceiro, pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro, sobre paixões. No seu caso, os seus primeiros empreendimentos, você utilizou essa abordagem ou foram outros? Martin, essa ferramenta é muito legal, porque, por exemplo, paixões. Na minha história, a minha paixão foi a arquitetura, né, cara? A minha primeira atividade empreendedora, que foi trabalhar com maquete de eletrônica, criar esses primeiros relacionamentos com outros profissionais da área, para mim foi extremamente importante. Foi identificar a paixão, cara, de poder fazer aquilo se realizar, de ver uma maquete eletrônica e imaginar antes do teu produto final, né, antes daquele prédio pronto, aquela casa pronta, saber que eu posso analisar isso em cima de uma foto feita por mim, vamos dizer. E isso pra mim, eu até comentei contigo outro dia, eu podia passar 24 horas em cima daquilo, eu ia dormir aliviado por ter feito algo, ter realizado algo. Eu não ia dormir tipo, caramba, que chato, passei um dia inteiro trabalhando, de forma alguma. Eu ia dormir aliviado de que realmente foi resolvido, foi solucionado e de alguma forma eu estou ajudando outras pessoas com aquele processo, com aquela ferramenta que eu aprendi. E na tua vida, cara, como é que foi essa questão da paixão? É interessante, né? Retomando, isso me lembra um pouquinho... Uma parte da minha vida também tem o gancho com aquele que você pergunta, é que o programador, ele tem essa gratificação imediata também, né? Quer dizer, ele tem uma ideia, ele codifica um pouquinho e ele consegue ver o resultado naquela mesma hora, né?
E eu acho que isso aí é fundamental. Mas comigo também é a mesma coisa. Tudo gira em torno da paixão, que é a nossa primeira abordagem. Essa pergunta que eu sempre me faço: o que é que me dá tesão na vida? O que é que eu faria, nem que fosse de graça, pro resto da minha vida? Por exemplo, o nanoempreendedor é oriundo disso. Nossa, né? Como? É uma paixão nossa que implica aprender o tempo todo, se conectar, comunicar, compartilhar ideias e estimular os outros, né? Isso pra gente é extremamente prazeroso por saber que de alguma forma vai ter resultado, né? E a grande vantagem do tesão e da paixão por aquilo que realmente você quer fazer é que, independente da receita financeira do que vai vir por trás disso, você vai estar com a motivação para estar insistindo e persistindo. Sim. Porque se não houver essa paixão, você não tem como seguir em frente. É exatamente o que o Steve Jobs falava. Ele dizia: apenas um louco de paixão se implica no negócio. E ele aí pergunta por quê. Ele disse que porque os negócios envolvem momentos de grandes dificuldades. E apenas um pirado segue adiante diante de tanta dificuldade. Então, a paixão é que nos dá essa cegueira, entre aspas, que permite superar as grandes dificuldades que surgem no meio do caminho. E vamos ser sinceros, quantas oportunidades ele não teve para acabar com a história da vida dele, que foi um grande sucesso, né? O próprio primeiro iPod, a história do iPad, a história do iPhone, quantas oportunidades ele não teve para interromper isso, se não fosse pela paixão dele. E se satisfazer, né, com as conquistas já logradas. Então esse é o primeiro, a primeira abordagem é explorar suas paixões. O que é que você ama fazer? Onde é que a sua atenção, onde é que o seu esforço vai naturalmente? Esse é o primeiro campo no qual você pode encontrar a ideia do negócio ideal. Qual a segunda? Bom, a segunda é problemas, né? Identificar um problema. E né? Você particularmente gosta muito dessa abordagem, né? Bastante, porque tem muita coisa, Martã, se a gente for perceber, várias empresas nasceram em cima de um problema do dia a dia, né? Uma solução, por exemplo, a própria Virgin, né? O exemplo do cara foi sensacional. Ele queria viajar, simplesmente não tinha voo disponível para ele naquele momento, foi um estresse, ele falou: caramba, quando eu chegar no meu destino, eu vou criar uma empresa aérea que vai resolver essas viagens imediatas. E o legal, você sabe como foi que isso aconteceu na hora, né? Você sabe o que ele fez? Detalha. O que ele fez é que ele estava empacado no aeroporto, sem voo para poder viajar. Então ele pegou o telefone dele, encomendou um avião e vendeu passagem para todos os outros passageiros naquela hora. Então, quando a gente fala de comportamento empreendedor, é excelente exemplo que você puxou. É ou não é um problema existente, foi lá e resolveu? O próprio Steve Jobs, né, com a história do iPod, ele tinha um problema de você ter várias músicas, de você comprar um CD de 20 músicas e só uma prestar, né? Isso no conceito da pessoa que ouve, do cantor. Então, poxa, por que eu não posso ter uma música de uma dupla sertaneja, uma outra dupla de uma banda de rock, uma outra música de um outro cantor pop rock e ter concentrado num único aparelho, né? A solução, e isso se aplica para tudo. Então, o segundo campo é você prestar atenção nas suas próprias queixas e nas reclamações que você tem acerca da vida em geral e de momentos específicos da vida, e também prestar muita atenção às reclamações e às queixas de outras pessoas. Todo problema chama uma solução e em toda solução existe um negócio em potencial. E sem contar a possibilidade potencial que você tem de criar novos nichos. Vamos puxar um pouquinho a nossa história. A aviação brasileira. Antes da Gol, passagens eram caríssimas, só quem podia viajar eram pessoas ricas, toda a logística era complicada, era cara, faliram algumas empresas como a Varig e outras que vieram na sequência, e o cara me cria a Gol com uma proposta inovadora, né? Ainda que alguns critiquem que não tenha lanche, não tem aquilo, mas o cara criou um nicho. Quantas pessoas têm condições hoje de poder viajar? O próprio sistema de milhas surgiu concomitantemente nesse momento. E olha só como vive hoje. Ele criou um nicho e puxou todas as outras empresas... Toda a indústria, né? Toda a indústria, né? Para o mercado dele. E quantas outras empresas não tem no mercado que criaram seu nicho? Sim. Né? Poderia citar mais alguma empresa, Martã, para a gente reforçar essa contextualização dos problemas? Assim, das grandes empresas que a gente percebe, são empresas como a Amazon, né, que escolheu vender livros
imediatamente desde o início. E o engraçado, eu estava ouvindo uma entrevista essa semana com o Peter Diamandis, e ele conhece o Jeff Bezos pessoalmente. E ele estava pontuando justamente isso, que o Jeff olhou para todo o universo e pensou, olha, eu acho que poderia ser livros. Então ele escolheu esse nicho, se lançou nesse nicho e solucionou o problema da falta de estoque que tem em livrarias e da falta de escolha. Então ele deu escolha infinita praticamente para os clientes através da Amazon. E a própria empresa, como a Submarino, né? Quem poderia dizer que poderia comprar alguma coisa pela internet, dar o número do seu cartão e receber alguma coisa, né? Pois é. E hoje, com a facilidade da internet, você compra diretamente da China, nem que seja depois de 30, 90 dias, mas chega na sua casa, né? Mas quem poderia pensar em comprar um produto diretamente da China há um tempo atrás? Então isso é algo sensacional, extraordinário. Quem poderia pensar no Mercado Livre vendendo produto usado? Eu tenho um fogão velho, retrô, e eu posso vender e ter alguém com interesse de comprar esse fogão retrô. Algum equipamento e ter alguém interesse de comprar isso. Quantos mercados não foram criados? E isso é uma vantagem enorme, né? Porque a questão dos problemas é que ela cria é como se fosse um velcro. O problema é um lado do velcro e a solução que o seu negócio oferece é o outro lado do velcro, e aí eles colam juntos, que é uma maravilha. Então essa é a segunda abordagem, encontrar problemas. E qual a terceira? Terceira é muito empolgante, pessoas. Como é que funciona essa abordagem, Nathaniel? Cara, pessoas, o que eu quero dizer com pessoas? Você que é um profissional formado, né, e você está se perguntando, não me encaixo na paixão, não me encaixo em problemas, mas eu tenho certeza que você vai ter facilidade em encontrar em pessoas no sentido de encontrar o seu nicho, em se especializar. Meu amigo, você que é advogado, você que é arquiteto, você que é administrador, contador e qualquer outra formação, é importante você se especializar para encontrar o seu mercado. Não adianta você, como arquiteto, fazer projeto de arquitetura, de residências, de comércio, de loja, de hospitais, igrejas, e aí você não ser referência em nada. Você simplesmente está contactando apenas pessoas que já estão na sua rede de relacionamento, na sua rede que eu costumo chamar genealógica de clientes, né? Porque cliente indica cliente e por aí vai. Que tal você, simplesmente um profissional que esteja no Rio Grande do Sul ou lá em Manaus e ser referência em projeto de hospitais? O Brasil inteiro, o mundo inteiro vai te procurar lá em Manaus para poder fazer projeto de hospitais. Projetos comerciais, especialista em loja. Pô, o cara se especializa só em iluminação de loja, só em layout de loja, porque você vira referência. Se eu quero abrir uma nova empresa, uma nova loja, eu vou pensar no arquiteto Nathaniel, porque o cara é especialista em loja. Então não tem perda de tempo. Você vai ter cliente o tempo todo para você, não a nível de sua cidade, mas a nível do mundo. Então essa questão do terceiro P é pessoa, então você pode compreender como sendo público-alvo também, né? O público. Agora pessoas, né? Uma outra vertente dessa questão de pessoas é você pode explorar a possibilidade de abrir um negócio para poder atender certas pessoas, um certo público, no sentido de as pessoas com quem você gosta de passar tempo e gosta de atender. Então você pode decidir que você vai abrir um negócio para atender arquitetos. Ou então você pode abrir um negócio que vai atender advogados. Você pode abrir um negócio que vai atender juízes. Por quê? Porque você sente uma certa afinidade, você gosta de encontrar essas pessoas, você gosta de conversar com essas pessoas. E aí, nada melhor do que você encontrar uma forma lucrativa de continuar passando tempo com essas pessoas, ao mesmo tempo solucionando seus problemas ou atendendo às suas necessidades. E isso é muito interessante, porque até a tua logística da tua empresa melhora. Por exemplo, você tem uma pequena confecção de roupas, e aí você quer atender camisas estampadas, quer atender roupa de festa, quer atender roupas de casamento. Nossa, quantos tipos de costureira você precisa ter dentro da tua logística de empresa? Quantos tipos de equipamento você vai precisar? E quando você se especializa, você treina aquela pessoa, o que ele faria em 1 hora, ela vai fazer em 20 minutos, porque ela está especializada, você cria uma linha de produção, a tua logística fica mais dinâmica e mais apropriada para o processo. Então, essas são as 3 abordagens que a gente recomenda para você descobrir o seu negócio ideal. Paixões, problemas ou pessoas, público-alvo. Dica do dia. Bom, a dica do dia hoje, gente, a gente quer trazer para vocês a ferramenta Trello. Não precisa anotar agora, porque a gente vai colocar no nosso site, só ir lá embaixo, está lá escrito, Trello, Trello.com.
é uma ferramenta excelente que o Martin vai detalhar um pouco mais as suas funcionalidades e de que forma você pode usar isso no seu dia a dia. O Trello é uma ferramenta extraordinária, não só de organização do trabalho que precisa ser feito, mas também de colaboração com os parceiros que estão na sua equipe ou então colaboradores de trabalho como sócios. O Trello, ele trabalha utilizando o sistema Kanban, que permite que você configure um processo que permita produzir um determinado resultado e você faz uma determinada tarefa circular por esse processo e cada pessoa atua e interfere nesse momento, no momento específico, para conseguir fazer a tarefa avançar e gerar o resultado mais rapidamente. O Trello é uma ferramenta que nós utilizamos para conceber os episódios do Nano Empreendedor, por exemplo. Eu uso, por exemplo, na minha empresa também, na construtora, ele te permite criar uma linha de produção. Então, se você precisa fazer uma camisa, essa camisa tem que comprar o tecido, tem que botar a costura, tem que preparar a estampa e no final a venda. Tudo isso você consegue criar essa sequência. Então fica uma excelente recomendação para você. Se você tiver mais interesse em saber como o Trello funciona, deixa um comentário para a gente e a gente poderá fazer um vídeo tutorial para você ali mostrando como funciona o Trello. E agora a gente vai contar um pouquinho, dar um gostinho de maravilha aí da vida pessoal e profissional da vida de um empreendedor. E o Martin vai contar exatamente a história dele como cantor de rua. Cara, me conta como é que isso aconteceu, cara. Qual foi a tua motivação? Olha, eu sempre admirei muito os cantores de rua e sempre gostei muito. Lá no Canadá, onde eu nasci, durante o verão, tem muitos músicos que se apresentam na rua e eu sempre gostei muito desse entretenimento. Quem mora lá em São Paulo, com certeza já viu a mesma coisa na Paulista muitas vezes. Sim. Sempre fui fascinado por isso. E depois que eu aprendi a tocar violão, eu vi que existia a possibilidade de eu também ser um deles. Nossa! Ser um membro da tribo. E o que eu acho muito interessante é que a apresentação é uma apresentação de alto risco quando você é empreendedor. Talvez você saia com algum ganho. Talvez você saia sem nenhum ganho, mas o que importa é o tempo todo você ter a possibilidade de adequar a sua apresentação baseado no público que está circulando e adequar baseado nos rendimentos que você está tendo. E é imediato, né? O feedback é instantâneo. Você, na mesma hora, além de ser imediato, tem que pensar rápido para se adequar à resposta do público, da tua clientela naquele momento. Exato. Então você tem pesquisa de mercado e teste de mercado simultâneo com respostas instantâneas também. Uma coisa tão simples que você foi lá e teve atitude e pôde ter toda essa observação. E o que tu aprendeu com isso, cara? Nessa tua experiência, cantando na rua, quais foram as vantagens? Chegou a levar vaias também ou foi só sucesso, já começou bem a carreira de cantor? Olha, felizmente eu acho que com certeza houveram algumas vaias mentais em alguns momentos, né? Mas elas nunca foram manifestadas, né? Mas um momento maravilhoso, eu lembro quando eu trabalhava em Washington, nos Estados Unidos, eu estava tocando perto do Lincoln Memorial, que é onde tem a estátua do presidente Lincoln, e tinha um grupo de turistas japoneses que estavam passando por aí. E o que eu descobri é que turista japonês é muito generoso, né? Um grupo de 10 turistas e cada um me deu uma nota de $20, né? Então eu fiquei muito, muito feliz com isso. Então eu aprendi muitas coisas, que às vezes as recompensas chegam de lugares absolutamente inusitados e o importante é sempre ter o seu teste de mercado mais próximo da realidade possível, porque se você perguntar para alguém se a pessoa quer alguma coisa, ela vai te dizer algo, mas na hora que você tem aquilo para oferecer, você vai ver se a pessoa lhe dá dinheiro ou não e não tem nada como ser músico de rua para descobrir isso. Cara, eu quero te fazer uma pergunta, porque isso vai ser episódio do nosso próximo capítulo. Sim. Como é que teus pais reagiram? Porque o nosso próximo capítulo vai ser sobre crenças familiares, como lidar com os seus pais, né, dentro dessa visão empreendedora, que muitas das vezes eles não entendem. E como é que teus pais reagiram nesse processo? Eles chegaram a saber disso ou foi tudo na surdina? Não, todo mundo ficou sabendo disso, mas quer saber de uma coisa, Nathaniel? Vamos falar um pouquinho sobre a reação dos meus pais, sobre ser músico de rua e sobre ser empreendedor no próximo episódio. Aguarde, então. Então, galera, quero agradecer a presença de todos por vocês estarem acompanhando um pouquinho da nossa história com a Nano Empreendedor. Eu tenho certeza, se vocês puderem compartilhar isso com alguém que realmente precisa ouvir dessa história, que vai de alguma forma mudar a vida dele e que está precisando ouvir essa história, compartilhem, curtam, dá um like, dá um gostei, fiquem à vontade para comentar. Façam um comentário, porque vai ser muito importante pra gente.
tragam ideias que a gente vai estar discutindo e respondendo da melhor forma possível. Eu convido você a fazer perguntas. Se alguma dúvida surgir, pergunte pra gente. E mais importante ainda, diga pra gente o que você quer aprender, porque talvez você esteja com dúvidas específicas ou então com indagações, ou tem um assunto sobre o qual você quer saber mais. E Nathaniel e eu estamos nessa vida já faz mais de 10 anos, então às vezes a gente pode lhe trazer uma luz bem oportuna no momento. Então não deixe de falar pra gente o que você quer aprender. Então só tem uma coisa a dizer: se vira e nano empreendedor na veia. Um abraço, até o próximo. Tchau.